Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo e falar neste Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, sobre finanças, sobre demonstrações financeiras, sobre balanço financeiro. Ontem, no dia 30 de abril, os clubes começaram a divulgar aí os seus balanços, né? As suas demonstrações financeiras do período de 1º de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023. E o Botafogo não foi diferente. O Botafogo demonstrou os seus números e a gente vai passar aqui para vocês aqui os principais pontos e um pouquinho da nossa análise, um pouquinho da nossa opinião de como está aí as demonstrações financeiras do Botafogo. Primeiro, dizer que o Botafogo ainda precisa fazer a postagem completa com as notas explicativas que são muito importantes para uma análise mais aprofundada das demonstrações financeiras. No ano passado existiu esse gap. O Botafogo publicou aí o balanço da sua empresa, porém sem as notas explicativas, o que não é o ideal, né? Você acaba deixando aí aquela análise, aquele detalhamento ruim, né, por conta das notas explicativas que ficaram de fora. Mas a expectativa é que neste ano, né, o Botafogo poste, né, as notas explicativas e que a gente consiga sim fazer uma análise mais aprofundada. Mas os números que saíram ontem a gente já consegue comentar um pouco com vocês e a gente tem algumas notícias boas aqui para passar para vocês, né? Se você for olhar muito superficialmente, né, se você for olhar, por exemplo, só a questão do lucro ou prejuízo, você vai olhar assim para o balanço do Botafogo e você vai falar assim, poxa, o Botafogo teve 101 milhões de prejuízo em 2023. E aí você vai logo ficar preocupado, né? Fala assim, poxa, 101 milhões de prejuízo é algo ruim. É claro que quando a gente fala de prejuízo, a gente sempre fala de algo ruim. Porém, o Botafogo esperava esse prejuízo, pelo menos nesse início de SAF, né? No ano passado, por exemplo, nos números de 2022, na verdade, o Botafogo teve 248 milhões de prejuízo. Então a expectativa é que ao longo dos anos o Botafogo fosse diminuindo esses prejuízos, para que o Botafogo daqui a um tempo, daqui a 2, 3 anos, o Botafogo transforme esse prejuízo em lucro, né? Chegue no famoso ponto de equilíbrio, onde o Botafogo vai conseguir ter o mesmo número ali de receitas e o mesmo número de despesas. Então, era esperado já que o Botafogo tivesse em 2023 ainda assim um número de prejuízo a apresentar, e foi o que aconteceu. Só que a notícia boa fica por conta da redução desse prejuízo muito rápido, né? Realmente não se esperava que fosse tão rápido essa redução, saiu de 248 milhões para 101 milhões. Então a expectativa é que agora em 2024 a redução seja maior ainda, o Botafogo chegue perto do ponto de equilíbrio, né? Chegue perto aí de não ter mais prejuízo com os números de 2024, e a expectativa para 2025 é o Botafogo já começar a ter lucro na sua empresa. O que deixa o Botafogo muito tranquilo nesse início, né, de ter aí prejuízos e estar tranquilo financeiramente, é que o Botafogo faz parte de uma rede de multiclubes, né? A Eagle Football Group, que a gente sempre vem falando aqui com vocês em relação a isso. É uma empresa sólida, uma empresa que tem aí o Crystal Palace, tem o Lyon, tem o Molenbeek, tem o Florida FC. Então, é uma empresa que já tem, digamos assim, uma solidificação muito boa, né? Então, o Botafogo permite nesse início o Botafogo ter um certo prejuízo, mas olhando para o futuro próximo e pensando já num lucro operacional. Só que o Botafogo teve uma estratégia, por exemplo, diferente de outras SAFs. E aí eu não estou querendo dizer aqui o que está certo e o que está errado. São modelos de negócios diferentes com estratégias diferentes. Eu vou usar o exemplo aqui, por exemplo, com o Cruzeiro. O Cruzeiro teve uma estratégia diferente do Botafogo. O Cruzeiro, ele resolveu cortar os custos de uma forma bem firme. Então o Cruzeiro realmente não teve aumento em despesas significativamente. O Cruzeiro começou a gastar um dinheiro a mais, só que o Cruzeiro controlou muito essa questão do aumento de despesas. Então, com a chegada do Ronaldo, o Cruzeiro focou em pagar dívidas, deixou aí a questão das despesas, dos custos e das despesas bem controlada e tentou aumentar a receita para conseguir logo um lucro operacional. Já o John Textor pensa um pouco de forma diferente, pelo menos nesse início, para o modelo de gestão do Botafogo.
O Botafogo teve um aumento significativo de custos da sua empresa, cara. Se a gente for lembrar do que o Botafogo gastava em 2021 com folha de pagamento, com custo mesmo operacional do futebol, com compra de atletas, o Botafogo não gastava praticamente nada. Se a gente for olhar a demonstração do resultado do exercício do Botafogo em 2022, já tem aí um crescimento bem significativo. O Botafogo, em 2022, teve um custo operacional do seu futebol, e aí quando a gente fala de custo operacional, a gente está falando de folha de pagamento dos atletas, a gente está falando de compra de jogadores, a gente está falando tudo que envolve gastos com o futebol do Botafogo. Em 2022, o Botafogo teve um custo operacional de 256 milhões de reais. E aí você pode pensar assim, ok, e quanto que foi em 2023? 412 milhões de reais. Então isso quer dizer que o Botafogo gastou mais com contratações, a folha de pagamento do Botafogo se tornou uma folha maior, porque o Botafogo está contratando melhores jogadores, está pagando maiores salários. Então o Botafogo teve um aumento significativo no custo operacional. Por isso que ele ainda continuou ainda com prejuízo no final do ano. Por isso também que a gente vê com bons olhos essa redução do prejuízo, porque quer dizer o quê? Que a receita aumentou bastante. E aí quando a gente vai para a linha de receita, a gente percebe que a linha de receita do Botafogo também teve um crescimento muito legal da gente se ver. Em 2022, no primeiro ano da SAF, o Botafogo conseguiu fazer uma receita bruta. E o que está dentro dessa receita bruta, Medeiros? Está ali bilheteria, está arrecadação com patrocínio, está arrecadação com premiação de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, venda de jogadores, tudo que o clube arrecada como receita, né? O Botafogo terminou 2022 com 151 milhões de receita operacional bruta e 2023 o Botafogo termina com 388 milhões. Então, um crescimento de 155%. E a expectativa para o Botafogo agora para 2024 é que o Botafogo ultrapasse 500 milhões de reais em receita operacional bruta. Ou seja, onde o Botafogo quer chegar nesse ponto de equilíbrio, onde o Botafogo quer chegar numa situação em que ele saia desse prejuízo para virar um lucro operacional, crescendo as suas receitas. Então o Botafogo tem esse modelo de negócio em que ele pode sim aumentar o seu custo operacional de tal forma que consiga pagar salários maiores, que consiga fazer compra de jogadores, mas o Botafogo entende que com times mais fortes, disputando as principais competições, o Botafogo vai conseguir deixar a sua marca mais exposta para ter melhores patrocinadores, para conseguir fazer com que a torcida vá mais ao estádio, para conseguir ir longe nas competições e, consequentemente, ganhar mais premiações, para conseguir fazer a roda girar e vender atletas. Então, o Botafogo, consequentemente, terá, ano após ano, uma receita operacional bruta maior, o que vai fazer o negócio ao longo dos próximos anos ficar rentável, tá bom? Esse é um resumão para vocês, né, do que foi aí receita, custos de 2023 do Botafogo. Agora eu fico na expectativa aí do Botafogo soltar as notas explicativas para que a gente consiga entrar no detalhe dessas demonstrações financeiras e trazer um vídeo para vocês aqui, um vídeo melhor, né? Um vídeo mais aprofundado sobre esses números. No resumão, apesar desses 101 milhões de prejuízo que a gente teve, eu vejo um futuro animador para o Botafogo e vejo o crescimento do Botafogo em receitas muito legal e uma expectativa muito boa para os próximos anos com esse modelo de negócio que a Eagle Football Group, capitaneada pelo John Textor, está pensando para o nosso clube. Tá bom? É isso, gente. Então, vamos conversando, vamos falando de Botafogo. Deixe seus comentários e até a próxima. Valeu!